Corações. Não tem sala bloqueada, não. Boa tarde, amorecos. Também no chat, como vão? Tudo bom? Belezma? Vamos tocar o bonde. Então, vamos lá. Nós paramos na 4.9, página 13, né? Então, página 13. Aí a 4.9 a gente já tinha feito ela. Não, 4.8 já tinha sido feita. A 4.8, letra E. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida em relação à letra E. Tá, tipo, já achou aí, né, Samuel, onde a gente parou, né? Boa tarde, Anne. Como vai? Chuchuzinhos, 4.8 da página 13, dúvidas nessa? Foi uma das últimas que eu fiz, né, aula. Gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida. Samuel, tudo bem? Tudo claro? Tô Ainda na procurando a apostila apostila. 2E. É que eu tava procurando porque eu esqueci que a gente tava corrigindo exercício. Isso, estamos corrigindo. Hoje a gente encerra eles e já vamos entrar na segunda lei de Mendel. Mendel, adoram as leis, né? Brincadeira. São quantas, professor? São 450. Mentira, são só duas. Para alguns, tem quem acha que são três, né? Mas depois a gente fala disso. Mas, então, aí a 4.9 ficou aí, ó, de cara, eu já sei que não tem a ver com caráter, né, com herança relacionada ao sexo, né? Então, logo, não tem nada a ver com o cromossomo 20, o 23º par, né, que é o cromossomo sexual, ou X ou Y, então não tem nada a ver. Eu sei que é a presença de um cromossomo autossômico que é dominante. Então, chuchuzinho, sardas é uma característica dominante. Olha que legal. Por isso que se a sua mãe tem sardas, seu pai tem sardas, a grande probabilidade de você ter sardas também. Beleza? Passou ácido na cara? Tem que tomar cuidado, né, ao passar essas coisas assim. Tem tratamentos, né? Hoje tem bastante tratamento relacionado a essa questão das sardas. Tem gente que tem muita vergonha. Mas foi sardas mesmo que você teve ou você teve melasma? Melasma é como se fosse uma doença de pele, né, onde dá manchas. Eu tenho melasma, eu tenho que fazer tratamento para poder tratar, né, porque o melasma tem a ver muito com calor. Aí tem espinha, enfim, tem outras questões, né, envolvidas. Uhum. As sardas, então, é uma característica dominante, tá, gente? Ele é de um gene dominante. O calor, Samuel, tem essa questão do calor não com sardas, tá? Mas sim com o melasma, que é aquelas manchas no rosto. Não só no rosto, na pele, né? No pescoço, no colo, né? No braço, na mão. Aí tem a ver com isso. Não manchas vermelhas, não. Não. Cada mancha ela tem uma origem, né? Então, por exemplo, eu tenho essas manchas no rosto. Eu tenho que fazer tratamento para tirá-las. E aí o tratamento é com base no ácido. Aí por que que dá? O sol e também são inúmeros fatores. Então, desde hormonal, desde o sol, calor. Por exemplo, a minha esteticista ela fala assim, ó, se você estacionou o carro e estacionou ele no, sempre procura estacionar na sombra. Se chegou no carro e o carro tá quente, né? Espera ele esfriar para você entrar. Por quê? Com isso, os melanócitos presentes na nossa pele, eles ficam ativos, e aí é como se fosse uma proteção. Eles pigmentam para proteger a pele. E aí, se você não quer ter manchas no rosto, obviamente você tem que fazer
o uso de filtro solar, tem que ter controle na alimentação, então tem a ver com alimentação também, tá. Por exemplo, ela me sinalizou que eu não posso comer cenoura, nem beterraba, não posso tomar vinho tinto, porque pigmenta a pele. E o calor também. Então, assim, é tratar o resto da minha vida. Por quê? Porque eu já tenho essa característica. Só que o meu é um tipo de mancha. Aí Samuel perguntou: mancha vermelha? Não, aí mancha vermelha é de outra origem. Que aí eu também não sei, né? Porque aí, no caso, tem que ser especialista em pele para você saber quais as pigmentações, né, de manchas que existem e qual é a origem delas, qual é o tratamento. O caso em análise, que nós estamos falando é das manchinhas relacionadas à genética, que são as sardas, tá. Então as sardas não é de origem sexual, não tem a ver com cromossomo sexual, não tem a ver com herança sexual, e sim com o cromossomo autossômico. E também é de qual característica? Dominante ou recessiva? Dominante. Tudo bem? Então, a 4.8 da página 13 é letra E. A 4.9, desculpa, eu coloquei a 4.8 aqui. 4.8 é a letra E. A 4.9, ela tá falando sobre a talassemia. A gente já falou disso naquele exercício, naqueles 15 exercícios que eu passei na aula, nos exercícios, né, de avaliativos. A mancha de nascimento, eu não sei, Arthur. Aí, que às vezes o pai tem, né? A origem delas, provavelmente é genética também, né? Nasce com determinadas manchas. Mas aí as manchas tem, cada uma tem sua origem. Aí tem que pesquisar para saber qual a origem de cada uma delas, né? Tá, varia de cor. E aí, então, a 4.9, ela está falando da talassemia, né, que é um defeito na hemoglobina. Lembrando que a hemoglobina é aquela proteína presente nas hemácias, que formam as hemácias, e que é responsável por fazer a condução, né, o carreamento do gás oxigênio até as nossas células. E aí, nesse caso, existem formas da talassemia. Então, a gente tem uma forma mais branda da doença e tem uma forma que é mais agressiva, né? Que essa forma agressiva a gente viu no texto e nas outras atividades, que o indivíduo ele não chega na fase adulta. Por quê? Porque ele tem uma anemia muito severa, né? Tem aumento do baço, né? Que é aquele órgão do sistema linfático, e aí, enfim, várias questões que envolvem essa doença aí, podendo não, né, levando o indivíduo na fase adulta a vir a óbito. Então, a gente chama de talassemia maior, essa que é a mais agressiva, e a menor, que é a mais branda. E aí, qual que é a resposta aqui, né? Quais dos três tipos, os fenótipos normal, talassemia menor e maior são respectivamente? Então é a letra A, né? Porque NN é normal, NM é a menor, né, que é a mais branda, e MM é a severa, ok? Então a resposta da 4.9 é a letra A. Dá uma olhada, ver se tem dúvidas nessa para a gente partir para 4.10. Sim ou não? Tá ok. Ok. Show. A 4.10, então, tá falando de um homem, né, que produz, hemácias com hemoglobina normal. Aqui nesse exercício está falando de uma doença hereditária que é a anemia falciforme. As hemácias, elas têm que ter o formato de disco, tá? Se você já viu aí, é um formato de disquinho. Nesse caso, a anemia falciforme, que é uma doença hereditária, ela é genética, ela faz com que a hemácia, ela tenha um defeito. Então a hemácia, ela é meio, né, ela não tem esse formato côncavo, ela tem, né, uma anormalidade aí na sua estrutura, fazendo com que
ela não seja eficiente no carreamento do gás oxigênio. Formato de foice, isso aí, por isso que chama falciforme, né. Ó, escrevi com S, é com C. Então é anemia falciforme. Forme é de formato, falce é de foice, né. Então anemia falciforme. E aí causando a ineficiência dessa anemia. Não são todas dessa anemia não, desse indivíduo, a ineficiência da condução do gás oxigênio desse indivíduo. Mas não são todas, né, que têm esse formato, só que é uma grande porcentagem fazendo com que esse indivíduo tenha essa doença, né, essa anemia. E aí, então tem pessoas que têm hemácias normais e outras têm hemácias no formato de foice, né, dando a característica da doença anemia falciforme. Então aqui está dizendo que um homem ele produz hemácias normais, né, e ele é cruzado com uma mulher que apresenta anemia falciforme. A mulher ela tem o HBSS, né, HB vem de hemoglobina, tá. Aí seu filho então basicamente o cruzamento foi aqui, olha, ó, o cara que ele é normal e ele cruza com a mulher que tem, ó, eu tô pegando só a a característica, né, então, ó, o homem aqui, o primeiro é o normal, esse aqui seria o homem, símbolozinho aqui grego, né, ó, a lança de Zeus, e o femininozinho aqui, que é o espelho de Vênus. E aí é só fazer esse cruzamento aqui, que aí você já vai observar o resultado. Então, ó, seu filho é heterozigoto apresenta traço, né, ó, traço. Então olha o resultado aqui. Eu sei que desse cruzamento aqui, se eu fizer aquele chuveirinho, vai dar o quê? AS, né. Então assim, ele não é anêmico, mas ele apresenta o traço, tá. Ele apresenta o que que é apresentar o traço? É apresentar o gene. Esse filho se casa com uma mulher com hemoglobina normal, então tá dizendo que ela é normal, então vai cruzar esse aqui com esse aqui, né, esse aqui é o filho aí. E qual a probabilidade de virem a ter uma menina com traço, eh, qual a probabilidade de terem uma menina e vir com traço de falciforme igual ao pai? Né, então, desse cruzamento aqui, eu vou ter que ele, ó, se eu pegar, né, esse com esse, vai dar esse aqui, 2 desse, né, esse aqui e esse aqui. Se eu pegar esse aqui e esse aqui, né. Então tá perguntando, eh, uma menina, então para ser menina eu já sei que é o quê? Olha, ó, metade, 50%. Mas também não tem que ter a chance da mulher possuir o traço? Mas aí olha aqui, ó, este filho, esse aqui ó, o AS, esse aqui, acabei de desenhar a seta nele. Ele se casa com uma mulher com hemoglobina normal. Normal. Normal é o quê? É esse aqui. Ó, a normal aqui. Então, o que que ele está dizendo aí de normal? Ó, vamos olhar lá em cima, o homem normal. O homem normal, olha o genótipo dele, é HB azão, HB azão. Eu tô pegando só o azão para facilitar, para não embolar, porque tudo é HB, né, gente, que vem de hemoglobina. Essa coisa da hemoglobina ela não vai variar, o que vai variar é o gene, a presença do gene normal ou a ausência ou a presença do gene defeituoso, né, que não vai produzir a hemoglobina de forma correta. Então eu tô analisando só isso. Ô Samuel, sim, o AS ele é normal? É, mas o que que ele está dizendo? Que ele tem traço. Se a gente observar a interpretação do problema, ele está dizendo assim, vamos olhar lá em cima, um homem normal
produz hemácias, não tô dizendo que ele é normal. Ele é normal que produz as hemácias, normais. Não tá dizendo que ele tem traço, tá dizendo que ele casou com uma mulher com anemia Olha, falciforme. Oi? deixa eu explicar uma pergunta para ficar mais claro. Pode Eu falar. entendi essa parte, o primeiro cruzamento gerou um filho 100% AS. Eu tô Sim. perguntando se AS não, ele muda a hemoglobina? Não, ele só tem o traço. Então, aí eu pensei na questão que eu tinha que ver se a mulher que esse AS vai se casar também não tem o traço. Mas o problema tá falando isso? Ele tá te dando essa informação de que a mulher tem esse traço? Não, ele não deu, ele falou que tem normal, mas esse Então, normal é isso. AS ou A? Isso. Porque assim, ó, se ele tivesse o problema ele é muito simples, tá, Samuel, assim, ele Hum. às vezes eu sei que a gente trabalhou aquelas questões de a probabilidade da mulher ter, e aí eu cruzo com a possibilidade de com 2 ou 3 possibilidades, esse problema aqui para resolver ele é muito tranquilo. A gente não vai considerar, porque o problema tá claro em dizendo o que que é traço e o que que é normal. Normal, Hum. eu sei que ela é pura. Então, o indivíduo ali normal, ele é puro, ele é azão, azão, né? HB, azão, HB, azão. Quem tem traço, ele está explicando que tem. Então, se aqui, lá no meio do problema, ele fala assim, ó, seu filho heterozigoto apresenta traço falciforme, mas não anemia. Este filho se casa com uma mulher com hemoglobina normal. Hum. Então, nessa mulher com hemoglobina normal, eu não vou considerar que ela tem um traço. Eu tô dizendo que a hemoglobina dela é normal. Tô considerando as 2 quer dizer, eu tô considerando, que ela é azão, azão. Nesse caso aqui do problema, tá. O outro não deixa de ser normal, mas existe a questão aqui da hemoglobina, da forma como ele foi apresentado, tá. Por isso que eu tô considerando isso. Então aqui ele tá pedindo uma menina ele tá pedindo uma menina, né, e aí eu uso aqui mais uma vez o sinal de multiplicação, né, e, que essa menina ela tenha traço falciforme. Olha aqui, se a gente observar, olha quem tem traço falciforme aqui, ó. Ó, esse cruzamento é possível que quantos? Meio, né, apresente traço falciforme. E aí eu vou colocar aqui e vai me dar 25%. Então, letra C. Letra C vai me dar essa resposta. Tudo bem? Então tá bom. Posso seguir? Deixa eu manter aqui. Para ir para a próxima. Aí vamos para 4.11. A 4.11 tá falando de uma característica presente, né, no sangue, então são tipo do mesmo jeito que tem o sistema BO, tem o tipo RH e são vários tipos, né, e agora tem o MN, tá. E ele não quer dizer muita coisa, né, não tem muita diferença na questão de transfusão de sangue, mas é uma característica a ser analisada em relação à genética. E aí, então, o sangue humano N são homozigotas, pessoas com sangue M, elas também são homozigotas, e os heterozigotos são MN. E aí, no caso, é a ausência de dominância e apresentando um terceiro fenótipo, né, que é o MN, na união desses dois aí, do N e do M.
E qual a probabilidade de um casal, ambos com sangue MN, né, então aqui 2 casais, 2 casais não, um casal, terem uma menina com sangue N. Então, ter uma menina aqui eu já sei que vai dar aquele mesmo resultado. MN, MN e NN, né. Aí tá pedindo o quê? Uma menina com sangue, que é um quarto, né, uma menina com sangue N. Se é menina, já eu vai botar aqui, ó, multiplicar, que eu quero o quê? Uma menina. E aí, 1/8. Vai dar o quê? A letra D. Se você pegar 1 e dividir por 8, vai dar 12,5. Tudo bem? Dá um ok aí pra eu saber se tá tudo bem. Então tá bom. Deixa eu manter aqui. E aí a gente vai pra 4.12. Tá bem tranquilo aqui também, né. Letra A, dá uma olhada se tem dúvida aí, porque aqui é uma questão de de interpretação, né. Dúvidas, Ruscaia? Tá de boa? Tá bom, qualquer coisa se eu estiver acelerada vocês me travam, hein. Então vamos embora. Seguindo aí. Aí é de aprofundamento, né. 4.13. A 4.13 tá pedindo para você analisar o heredograma da famílias, de uma família aqui que tem como característica o tumor de gengiva. E aí tá pedindo aqui, ó, considerando as informações desse heredograma e de outros conhecimentos do assunto, tá pedindo o incorreto. Sempre dá uma circulada nisso aí, tá, porque às vezes você vai na onda aí do correto, acaba marcando aquilo que tá correto, porque você só leu a primeira, então tá pedindo aquilo que tá errado. Então a letra A, os indivíduos normais em todas as gerações são homozigotos, né, os normais. Primeiro eu tenho que ver se é uma característica primeira coisa, o que que eu tenho que definir aqui? Tumor de gengiva. O que que eu tenho que verificar aqui? O padrão da herança, né. A princípio, eu tenho que olhar primeiro, Samuel, se é uma herança ligada ao cromossomo sexual ou se é uma herança do autossômica, né. Se é uma herança autossômica. Então eu tenho que observar aqui, né, essa possibilidade. E eu tenho que observar se é uma isso aí. E eu tenho que observar, eh eh, se a doença é de caráter dominante ou se é de caráter recessivo, né. Se fosse dominante, tem possibilidade de ser dominante? Quem for pretinho aí, ó, nesse heredograma, se é azão, azão, tem essa possibilidade de todo mundo que tá pretinho aí ser azão, azão? Sim ou não? Então, não, não tem como, por quê? Na segunda geração, a primeira geração é o papai e a mamãe lá, né, a segunda geração são os filhinhos lá, que 4 foram, atingidos, né, afetados pelo problema e uma não, senão todo mundo ia ser, né, se fosse azão, azão. Porque se o pretinho é azão, azão, o que que eu tenho que considerar? Que a bolinha é azinho, azinho, né. Então azão, azão, aí não, não tem como. Aí beleza, aí letra B, a ocorrência do tumor é uma característica autossômica, tá certo, a gente viu que não é sexual, né, não é de caráter sexual. A letra C, o próximo filho do casal 2, 1
né, o casal é a segunda geração, que seria o de baixo, né, porque aqui também só fora, né, os irmãos aqui, essa terceira geração que a gente vai ver, né. O próximo filho do casal, 2, 1, esse casal aí, 2 da segunda geração, 1 e o 2, será normal. Tem como a gente afirmar isso? Sendo que os 2 são afetados e que nessa análise aí eles tiveram 2 filhos, né, uma menina e um menino. Tem como eu afirmar que o próximo vai ser normal? Claro que não. Então de cara isso aí já está errada. A última, a probabilidade do indivíduo 3.2, que é o quadradinho, né, o último aí, o filho desse casal afetado, ser heterozigoto é de 2/3. Então o que que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar, eu tenho que verificar se o os pais, né, o gene dos pais. Eu tenho que verificar. O que deu para perceber é que, eh, é uma doença, eh, heterozigótica, né. Então, nesse sentido aí, não tem como eu afirmar isso, que seriam 2/3. Então a letra C seria a letra correta. Quer dizer, a correta que é incorreta. A 14, então letra C aqui, né. A 4.14, mais uma vez um heredograma, tá falando de uma doença chamada fibrose cística. Ela é causada por um gene recessivo, autossômico, né. Então não é sexual, é autossômico, então não tem nada a ver com cromossomo X ou cromossomo Y. As probabilidades de sua irmã 2/2, então é a segunda aí, né, a segunda geração, a 2 da segunda geração, que é essa bolinha aí que ela não é afetada. Seja portadora ou não portadora, então a gente tem que pensar mais uma vez nas 2 possibilidades, né. Do alelo para a fibrose cística são respectivamente, aí marcou lá a letra D, né, letra D de doido, letra D de doido, tá aqui. Então vamos analisar. Eh, eu sei que nessa aqui, deixa eu desenhar o heredograma para ficar mais fácil. Aqui é a segunda geração, aqui é a primeira, aí eu chamo aqui de 1, aqui de 2, aqui também de 1 e aqui de 2. Aqui eu sei que não é uma doença, não é uma doença dominante, tá. Vou dar uma olhada aqui, será se ele está tentando não tem ninguém no lobby aqui esperando não. Tá, mas obrigada por avisar, Renan. Eh, eu sei que não é uma doença dominante, porque se fosse dominante, se esse camaradinho aqui, essa menina aqui, ó, ela fosse assim, ela fosse azão, azão, é certo que os pais dela seriam afetados também, porque um azão veio de um pai, o outro azão veio da mãe. Então eu sei que não é. Logo, eu sei que é uma doença o quê? Recessiva. Então eu sei que é uma doença excessiva. Eu sei que ela é aqui, ó, azinho, azinho. Beleza? Os pais têm que ser o quê? Azão, traço, azão, traço. Essa irmã aqui também é azão, traço. Se essa aqui, ó, é azinho, azinho, certamente que um azinho dela veio de um pai
e o Azinho veio da mãe. Então eu já achei aqui, ó, o genótipo dos pais, certo? Tudo bem? Ficando esperto aí em relação ao genótipo das famílias? Então tá bom. Aí, tá pedindo qual a probabilidade da irmã dela, que não é afetada, a irmã não é afetada, dela ser portadora ou não portadora. Para ela ser portadora, ó, se ela for portadora, existe a possibilidade da irmã ser assim? Azão, azão? Desculpa, portadora não, não portadora, né. Aqui, não portadora. Existe essa possibilidade? Existe, ó. Vamos pegar lá os pais. Se eu cruzar os pais, ó, os pais dela. Vamos fazer aqui, ó, no quadro para ficar bonitinho, ó. Azão, azinho. Eu sei que vai dar aquela mesma possibilidade que a gente já está acostumado, ó. Azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Ó, mesma possibilidade, né? 3 fenótipos para um. Então, existe a possibilidade dela ser azão, azão? Existe. Existe a possibilidade dela ser portadora, já que eu vi que a doença ela é recessiva, ela ser azinho, azinho? Existe. Existe essa possibilidade, ok? Então, para ela ser portadora, presta atenção, para ela ser, eh eh no caso, aqui está pedindo que ela seja não afetada, seja portadora ou não portadora do alelo. Portadora ou não portadora. Aí, aqui, para ela, eh eh, o portador significa o quê? Que ele apresenta o gene ou ele apresenta a doença? Isso, ele apresenta o gene. Então, o que que vai acontecer aqui? Eu não vou considerar esse aqui. Ó, eu vou colocar o resultado de novo aqui embaixo, ó. Azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Então, se ela é portadora, eu não vou considerar esse aqui, eu vou riscar ele. Porque aqui tá pedindo só que é portadora. Essa é mais complicadinha, mas é exatamente isso. Ela não é portadora da doença, mas ela apresenta aqui, ela pode apresentar o alelo. A palavra-chave está no alelo. Então, como ela não é doente, qual a probabilidade dela ser portadora, né, dela apresentar, dela não ser afetada. Ela não é afetada, mas ela é portadora. Aqui, ó, eu vou analisar este daqui e este daqui. Aqui são quantos? São 2 em 3. 2 em 3 possibilidades. Por mais que o azão não é portador, né. Mas como eu sei que ela não é afetada,
Mas qual a probabilidade dela não ser afetada e não ser portadora? Aqui eu vou até apagar para não confundir. Eu vou colocar somente um azinho, um A, que é o azão, ó. Azão, traço. Vou considerar só isso. Então, 2/3. 2 em 3. Aí, eu vou analisar agora qual a possibilidade dela não ser portadora. Vou até apagar aqui também para não confundir. Que aqui está pedindo não portadora da doença, é portadora do alelo. Não portadora do alelo e portadora, nesse caso, do alelo. Aí, aqui, não portadora, eu vou analisar o quê? Eu vou olhar aqui. Ai, peraí, deixa eu apagar. Vou fazer de outra cor aqui. Então, aqui, azão, azinho, azão, azinho, ela é portadora do alelo. Então, ó, azão, azinho, ela é portadora do alelo. Que aqui não tá falando portadora da doença, tá? Portadora do alelo, 2/3. E para ela ser desse jeito aqui, ó, não portadora do alelo. Também eu vou analisar 3 possibilidades, 1 em 3. Então a resposta correta seria essa letra D, né, 4.14. Letra D. Mais uma vez, lembrando, não tá falando da doença, tá falando do alelo. Então, nesse seu problema aí, grifa a palavra da penúltima linha aí. Aí, ó, ou não portadora do alelo. O que é o alelo? É o azinho. A única certeza que eu tenho é que ela não é, então eu risco a possibilidade azinho, azinho. Essa é mais complexa um pouquinho, né. Conseguiram fazer ela tranquila, assim, na análise ou tiveram dificuldade? Escreve aí para eu saber. Tranquilo, Bruna? Bruna é fera, né? Rafael, mais ou menos. Ó, galera, isso tem que estar bem alinhadinho. O que é heterozigoto, o que é alelo, o que é cromossomo, tudo isso tem que estar bem alinhadinho para a gente dar o próximo passo, que é a segunda lei de Mendel. Que não é mais complexa, mas ela vem trazendo novas informações, né? Então, talvez isso possa confundir bastante, mas a minha sugestão é que, de repente, faça uma revisão, refaça os exercícios, aproveita aí esse tempo aí de quarentena seu aí, ó, que você fica à toa só jogando conversa pro ar, vai refazer os exercícios, né, bora trabalhar para poder botar a mente para poder se movimentar, né, quem dera, né, Renan. Fica à toa não, Samuel daqui a pouco chega aqui, ó, que nem uma arara. Já fica no desespero. Tô falando daquele que é isso aí, gostei de saber, aluno do CCA não fica à toa. Isso aí, tá certo, não fica à toa mesmo não. Achando o quê? Tem que botar aqui, gente, ó, é fosfato. Inclusive, se a aluna, né, do CCA e aluna, né, de biologia, ajuda a emagrecer, né, gente? O que? Queimar fosfato,
Bora trabalhar, né, produzir, emagrecer, beleza? Então tá bom. Show. A 15. Deixa eu fechar aqui para eu salvar ela, manter, depois eu mando para vocês. Aí vamos para 15, 4.15. A 4.15, ela também tá bem tranquila, né. Ao observar o heredograma, primeira coisa, é de caráter sexual? Então não é de caráter sexual também não, né? É autossômico. Tem que ficar de olho também, que às vezes o problema ele traz essas informações, né, aí vai sair grifando. Então ela não é de caráter sexual, ela é autossômica, beleza? E aí, no final das contas, eu vou analisar agora se ela é o quê? Dominante ou recessiva. E aí, o que que é? Dominante ou recessiva? Isso aí, ela é de caráter dominante, né. Logo, quem não é afetado, é recessivo, é azinho, azinho. Mas eles são o quê? Se a gente pensar aí, né, se é dominante se vamos pegar lá o primeiro caso lá, ó, o indivíduo 1 e 2 da primeira geração, eles estão pretinhos, né, então isso quer dizer que eles são afetados. Vamos olhar os filhos deles. Ele tem o filho a filha 6 e o filho 7 não são afetados. Então eles são recessivos, azinho, azinho. Para eles serem azinho, azinho, como é que são os pais? Como é que é o genótipo dos pais? Escreve aí para eu saber se você tá ligado. Isso aí, eles são heterozigotos. Ótimo, Bruna. Beleza. Então você já descobriu que o indivíduo 1, 2, 3, são heterozigotos, né? Os outros clarinhos são homozigotos. Aí ele está pedindo aqui, se o 7 e o 11 se casarem, o 7 lá que é azinho, azinho, e o 11 que é azão, azinho. Então azinho, azinho, cruzar com azão, azinho. Se eles se cruzarem. Ah, Fernanda, como é que você conseguiu encontrar o 11? Basta olhar, não acabei de falar que o 4 é azinho, azinho? O 9 é azinho, azinho. Logo, qual é o genótipo do 3? Azão, azinho. Né? Se embolou aí, me sinaliza. Você não está sabendo analisar essa questão de dominância ou recessividade. Então, esse indivíduo aqui é a mulher, não, é o homem 7 e a mulher é a 11, né? Ela é afetada. Então está pedindo se elas se casarem, qual a probabilidade de ter uma filha com o mesmo fenótipo do avô, né? Que vai dar, olha, ó, azão, azinho, azão, azinho, 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 azinho. Então tá pedindo do avô materno. Ó, o mesmo fenótipo do avô materno. Os avós maternos, avô materno, então no caso o pai, né, da número 11. O pai da número 11 eu sei que é azão, azinho. Espera aí, avô materno. Aqui, então tá pedindo avô materno, mesmo fenótipo, meio, e tá pedindo o quê? Uma filha, uma menina. Por isso que é a letra B de bola.
Repete qual, chuchuzinho? O heredograma? Como que acha? É, Rafa? Sim? Tá. Rafa, a primeira coisa é a gente observar se é eh, se é autossômica ou se é sexual, né. Então a gente tem que observar aí. Eh, Se a gente tem aqui, por exemplo, se o 1 fosse, por exemplo, essa aqui, hemofilia, ó, então o 1, vamos pensar aqui, o 1 seria XY, porque ele é homem, né. E a 2 seria XX, porque ela é mulher. Vamos supor que ela fosse hemofílica, se fosse a característica hemofilia. Hemofilia a gente sabe que aqui, ó, o X ele tem que ser recessivo para ele apresentar a doença, né. Então, por quê? Porque os 2 são afetados. Então o que que eu vou observar? Que o homem também seria isso. Aqui, teria possibilidade nesse cruzamento de ter uma mulher que fosse saudável, que não fosse hemofílica, do cruzamento desses aqui que eu desenhei? Teria, Rafa? Teria, Rafa, 25%? Faz o cálculo aí para mim, Rafa. Faz você, ó. Vamos botar no quadro, tem dúvidas? Sempre bote no quadro. Bota no quadro aqui, ó. Eu quero aqui, vamos imaginar que seja, eu estou avaliando as possibilidades de nessa doença aqui que ela não me fala qual é, tá falando só que as pessoas são afetadas, mas não tá falando qual é. Qual a possibilidade de ser do cromossomo, né, do 23º par, que é o sexual. Isto é uma doença carregada pelo cromossomo X. Eu estou avaliando essa possibilidade, que é a primeira coisa, olhei, não me ó, Rafael, vamos lá, os indivíduos Et11 se casarem e ter uma filha, ele não está me falando que afetado que é, que doença que é. Então a primeira coisa, vamos olhar aqui, observei, será que é herança relacionada ao sexo? Será que aquela, né, de mulheres, né, de homens apresentarem maior possibilidade do que mulheres, o que que eu estou fazendo? Eu vou analisar, quem que eu conheço? Hemofilia. Então vou olhar a hemofilia. Eu sei que a hemofilia, porque a gente já estudou, não, não tá legal ainda não, Rafa. Vamos pensar aqui, Rafa, eu estou analisando a possibilidade de, nesse cruzamento, de nessa situação aqui, ser uma doença sexual, de caráter de herança sexual. Então, primeiro, eu não tô afirmando que é, eu tô analisando a possibilidade. Vamos lá, ó, a mulher aqui é XX, tá vendo, ó, eu tô analisando o indivíduo 1 e 2. Esse aqui é o 1 e essa aqui é a 2. Pega aí no cantinho, ó, página 14. 14.15, o exercício. Olhando para ele, os 2 são afetados, logo os 2 têm que ser hemofílicos. Vamos pensar na possibilidade, ó. Então, ela é hemofílica também, ó. A ela aqui, hemofílica. Vamos ver se daqui, Rafa, desse cruzamento, existe a possibilidade de sair um uma mulher que seja normal, porque olha aqui, olha a mulher 6, ela é normal, ela é filha desse casal, ela é normal. Então vamos olhar aqui, ó, X, aqui. Rafa, esse aqui é o meu resultado. Olha para mim, olha aqui para dentro. Tudo bem. Talvez você não esteja conseguindo agora interpretar o problema. Olha para mim. Existe a possibilidade desse casal aqui, esse homem e essa mulher aqui, de terem uma filha não hemofílica? Não tem possibilidade. Isso aí, zero. Essa é a resposta. Então, eu analisar esse heredograma, eu sei que é de herança sexual? Não, eu descarto essa possibilidade. Não é de herança sexual, ok?
Não é de herança sexual. Então o que que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui, pra gente não confundir, né. Vou descartar essa possibilidade que porque não é de herança sexual. Aí o segundo passo, qual é? Olhar se é dominante, se é recessivo, né. De cara, eu tenho a possibilidade de que seja recessivo. Vamos pensar no recessivo. Se o 1 e o 2 são recessivos e são afetados, existe a possibilidade deles produzirem um filho que não seja afetado? Responde pra mim, Rafael. Não seja afetado, tem como? Esse camarada aqui, ó, se eu juntar, Rafa, aqui, ó, se eu fizer azinho, azinho, eu tenho certeza que vai dar o quê? 100% azinho, azinho. Se o azinho, azinho é afetado, não tem como ele produzir descendentes não afetados. Logo, o 6 e o 7 não são afetados, então eu concluo que o 1 e o 2 não são doenças recessivas. E se fosse dominante? Se fosse assim, ó, a Fernanda não é recessiva, mas vamos analisar o dominante? Tem possibilidade do casal 1 e 2 serem assim? Do jeito que eu coloquei agora, azão, azão? Não tem. Mas, oi, Fernanda, é o que então? A gente não viu que o intermédio. Ah, beleza, então você já achou. Então sabe que eles são o quê? Azão, azinho. E que os não afetados, por exemplo, ó, o 4, o 6, o 7, o 9, o 10 são o quê? Azinho, azinho. Lembrando que quem tá com o quadradinho ou com a bolinha pintadinhos, é azão traço, né? É azão traço. Porque aqui também não importa, agora nesse momento eu descobri isso. A questão é observar que, nesse caso lá em cima, eles são heterozigotos, o 1 e o 2. Por isso que foi fácil pegar ali o 7, tá aqui o 7, ó, o 7 aqui, e o 11, azão, azinho. Ah, Fernanda, mas por que que o 11 não é azão, azão? Vamos olhar lá no 4? O 4 não é azinho, azinho? O que que essa mulher pode doar para a filha dela? Azinho. Então por isso que eu achei fácil ali, tá? E no final das contas, a gente percebe que aqui, para ser aí tá pedindo o fenótipo do avô materno. Quem é o avô materno? É o 3, não é quadradinho? Homem, né? E é o avô materno, é o da mulher, a mulher é a 11. Logo, o gene dele é azão, azinho. Então tá perguntando para mim qual a possibilidade do 7 e do 11 casarem e ter uma filha. A filha tem que ser do sexo feminino. Então, ó, sexo feminino eu sei que sempre vai ser 50%. E aqui, ó, eu escrevi no lado errado aqui. Eu botei a análise diferente, né. Botei aqui, ó. Então aqui, ó, é sexo feminino. E o primeiro é a possibilidade dele ser o quê? Com o genótipo igual ao do avô materno. Então eu sei que é metade, aí eu faço a probabilidade, meio vezes meio. 1/2 vezes 1/2, que vai me dar a resposta 1/4. Beleza? Rafael e turma, dá tempo de fazer mais umazinha? Podemos ou não? Tocar o bonde? Vocês têm prova? Mas minha aula termina 3 horas, pô.
Eu, hein? Não, mais uma aqui, pô. A 16. A 16 tá bem tranquilo, ó. Olha que fácil essa aqui. 4. Eita, peraí. 4,16. As pessoas que têm intolerância à lactose, ó, as pessoas podem ter intolerância à lactose. Então, quem tem intolerante, né, à lactose, pode ter tolerância, aí tá vendo? Tem um intermédio, tolerância, e intolerância parcial, que é IT. Tá? Intolerância parcial. Em um aconselhamento genético, a chance calculada pelo cientista de um casal portador de intolerância à lactose. O que é portador? Portador é esse aqui, ó. Ele é portador, ele não é intolerante. Então, um casal, isso aqui, ó. Um casal, gente, heterozigoto, ter uma criança, não tá falando nem sexo, com intolerância, peraí, um casal, uma chance de um cientista portador de intolerância à lactose. Não, aí é intolerância. Portador de intolerância à lactose, né? Então, quer dizer, ele tem a intolerância, desculpa. Eles são assim, ó. Eles são desse jeitinho aqui. Portadores, né? Eles são intolerantes, ó. Portador de intolerância à lactose tem um casal, tem uma criança com intolerância parcial. A gente sabe que não, ó, que vai dar 100%. Por isso que é a letra B de bola. Beleza? O que estão te ameaçando aí, Samuel? Tudo bem, gente? A 17 dá pra tocar o bonde aí também, rapidinho, hein? Aqui tá falando sobre obesidade, as condições eterno do útero da mãe podem alterar a ordem ditada pelos genes. Além disso, o ambiente também pode fazer com que algumas instruções sejam ignoradas. De acordo com o Mendel, olha essa aqui que mole, hein? A contribuição materna, genética materna, para causar obesidade, te induz a copiar lá em cima, né? Quanto que a mãe pode doar pro próximo filho? 50%, gente. Então a 17 aqui, ó, fácil, fácil, letra C. Beleza? E a 4,18, vê se tem dúvida aí na 17. A 18 também, né, gente? Ó, interpretação, letra A de amor. Dá uma olhada, vê se tem dúvidas nessa 18. Falando que é a relação da consanguinidade, né? Você tem que analisar todas, né, para ver a possibilidade de erros. Beleza? Dúvida, gente?